Fala aí pessoal, tudo bem com você? Chega mais, sintonizado com você, conectado com o mundo, o canal Venha Saber sobre tudo do São Paulo na área nesse domingo. O São Paulo entra em campo hoje, 4 da tarde, né? Tô fazendo esse vídeo agora pela manhã, né? De domingo. É um time do São Paulo. O São Paulo agora tem vários adversários que tá ali brigando também pela pré-Libertadores, né? Tem ali Vasco que joga hoje, né? Tem o Red Bull Bragantino, Corinthians também, né? Que venceu o São Paulo, né? Eu não falei desse jogo que eu não assisti o jogo, mas eu não falei desse jogo, não fiz o vídeo, né? Pós a partida. Então, vamos aqui falar do São Paulo para vocês aí de casa, né? E São Paulo está almejando contratar pontualmente, né? O Rui Costa, inclusive, na coletiva de imprensa, que eu não gostei da coletiva de imprensa dele, foi totalmente fajuda, né? Então, fica aí que eu te conto tudo isso. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. O Crespo recebe uma baita notícia, né? Que é esse reforço do Marcos Antônio, né? Que vinha jogando muito bem ali, é o motorzinho do time do São Paulo, né? E tem essa notícia que ele vai para a partida hoje contra o Juventude, né? Que é na Vila Belmiro, né? É um jogo que o São Paulo ainda tem chances de beliscar uma pré-Libertadores, porque entre Cruzeiro e Fluminense pode ser campeão aí da Copa do Brasil, né? E o São Paulo tem como entrar, né? Mas São Paulo recebe também rivais, né? Concorrente que diga, né? Como o Bragantino, que perdeu ontem para o Flamengo, 3-0, né? O Palmeiras empatou 0-0, deu margem, né? Abre 4 pontos de diferença do Flamengo. O Flamengo, se vence o Grêmio, eu acho que é o Grêmio, né? Se vence o Grêmio na... Não, não é o Grêmio, é o Atlético Mineiro. Se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro na terça-feira, o Flamengo já vai para Lima, no Peru, né? Parece que a final da Libertadores é sábado, dia 29. Campeão, né? Do Campeonato Brasileiro, né? Se o Palmeiras... Eu acho que o Palmeiras que pega o Grêmio, né? Se o Palmeiras pede pro Grêmio e o Flamengo ganha, né? Pode acontecer que o Flamengo já vai viajar campeão para a final da Libertadores contra o próprio Palmeiras, né? Mas nós, São Paulino, hoje, né? Nós não pode nem falar de finais, né? Entre Palmeiras e Flamengo, porque nós vamos ficar só no sofá, no controle, né? No controle que eu assisti ontem, a Sul-Americana, né? Mais uma vez, que vexame, né? Pela terceira vez, o Galo Mineiro, ele é vice-campeão, né? É um time, cara, covarde do Atlético. Eu ainda acharia que o Atlético Mineiro era para dar mais a sua torcida, né? Se esforçar mais, né? Agredir mais, né? O adversário, mas, né? Para jogar com o Flamengo, eu creio que o Atlético é fraquíssimo, cara. Fraquíssimo. Hulk só tem conversinha com a arbitragem. Na hora da vamos ver, pipoca. Mais uma vez ontem, errou tudo que queria ontem, na final Sul-Americana, perdeu pênalti. Então, cara, só tem lábio Hulk, né, cara? Mas outro vexame aí, né? Parece que é o seguinte, enquanto os brasileiros, né, tá em alta na Libertadores, né? Ninguém toma, né, isso do time brasileiro na Libertadores, mas na Sul-Americana os argentinos dá de lavada aí nos times brasileiros, né? Mas vamos falar do São Paulo. O São Paulo perde pro Corinthians, na minha opinião, no primeiro tempo o São Paulo não existiu, né? E aí vem um pênalti, que na minha opinião, o Ferreirinha, ele foi neném, foi infantil, faz um pênalti bobo, que na minha opinião não foi pênalti, na minha opinião, é um jogo de contato. Inclusive o Breno Bindon, né? Ele que dá carga, né? Ele dá o corpo, né? Ele primeiro que faz a carga no Ferreirinha. O Ferreirinha é um jogador já, é um tempinho ali, como veterano, dizer logo assim, vai e faz aquela carga no Breno Bindon e o Corinthians faz 1-0 de pênalti que não houve. Nem o Daronco queria dar o pênalti. Mas o VAR foi chamado, então
Tem aquele ditado que nunca vai morrer, o ditado lá em Itaquera, né? Caiu em Itaquera, nem nem a arbitragem agora. Quem operou foi o árbitro, ou o VAR que diga, né? Caiu em Itaquera, o VAR opera. Então, poderia o Corinthians vencer? Poderia. Como o Mendes deixou o Sabino sem pai nem mãe, dar aquela roletinha ali nas pernas de Sabino. Sabino, fecha as pernas, querido, outra vez, fecha a perna, porque o Mendes faz um golaço, né? E depois, na banheira, né, o jogador chuta na trave, né? E na banheira, o jogador do Corinthians, o Roberto, vai lá e fala o terceiro e mata a partida. São Paulo até que jogou super bem no segundo tempo, né? Que vai e empata com o Tapia. O cara sai da Rússia, cara, né? Pega um voo da Rússia. Tava na frente da sua seleção lá, no amistoso, né? E aí vem, ainda entra e faz um gol ali, o gol de empate. Dava pro São Paulo vencer. Tem que ter umas do Ferreirinha, com o Ferreirinha faz o que quer ali na zaga do Corinthians. Entra ainda, ele bate ali fechado, a bola sai na linha de escanteio. Mas o São Paulo deveria ter virado. Se virasse, mudava o jogo, né? Mas o Corinthians foi mais afetivo e concluiu em gol e saiu com os 3 pontos. Mas, empate em número de pontos, São Paulo tem 45, ou 45, também jogou bem 45 o Vasco, né? Ou é o Bragantino que encostou também, né? A briga tá feia ali para a pré-Libertadores. Tem uma vantagem para o São Paulo boa, porque se o Cruzeiro ou o Fluminense for campeão da Copa do Brasil, abre, né, outra posição, né? O Bahia é ruim jogando fora o Bahia, né? Mas o Bahia também tá ali com 52 pontos, 51. O Bahia, eu creio que vai também entrar ali, né, de uma vaguinha ali. Então, essa reta final do Campeonato Brasileiro é isso, cara. O São Paulo errou, oscilou, né? Aí Crespo vai dar uma entrevista. A entrevista dele, ele cobra a diretoria. O Crespo não cobra a diretoria, velho. Porque a sua cabeça vai rolar. Ou você tá cansado desse time que não tem banco, né? Tem que chamar os meninos do Sub-20 para fazer o banco. Porque 13 lesionados no DM. Então, São Paulo jogando sem banco, né? Contra o Corinthians, teve só o menino ali da base para fazer o banco ali. Mas o São Paulo jogou até super bem. Na segunda etapa, mais perdeu para o Corinthians, né? E o Crespo, na sua entrevista, cobrou a diretoria. Reforços pontualmente, reforços abaixo de 20, 25 anos, tem de trazer. Né? Jogador mais veterano não dá para não ficar lá no DM. O DM não é nem DM, é DM Esporte Clube, é uma seleção que tem no DM. Você vê Caleri, Lucas Moura, que mais uma vez se lesiona, perde a temporada, né? Tá lá, quem mais? Tá lá Caleri, Rian Francisco, Lucas Moura, né? Luan, que não se fala mais, né? Tem 13 lesionados, cara. E agora, para completar, o Tolói, que entrou contra o Corinthians, se lesionou. Então, tem de desfazer desses jogadores. Eu concordo com o Crespo, como ele está pedindo jogadores novos, jogador de 23 anos, que é para vir com saúde e dar dinâmica ao time. Não jogadores aposentados, que chegam no São Paulo, só recebe salário e fica lá, no DM. Passa um tempo todo, vai acabar a temporada e o DM tá cheio. Então o Crespo tá certo aí de cobrar aí essa diretoria fajuda aí do São Paulo, né? Para fechar o vídeo, o São Paulo tá ali monitorando vários jogadores, né? O Brenner, logo no início, se o São Paulo fizesse ali, né, um esforço e trazesse o Brenner para 2026, era em ter uma boa. Quero que vocês comentem. É uma boa o Brenner, né, no São Paulo? Comenta aqui embaixo. Mas tem vários jogadores do São Paulo ali que tá monitorando já, né, já tá na agulha alguns nomes para o São Paulo querer ali fechar contratações. Crespo também vai decidir algumas contratações, né, pontualmente para o elenco para 2026. Então, a temporada que foi jogada fora, né? A eliminação na Copa do Brasil, pro Atlético Paranaense, um time de Série B. E a eliminação da Libertadores, que foi doído, né? Dava pro São Paulo. Do jeito que eu tô vendo, dava pro São Paulo. Era uma Libertadores mais fácil, que na minha opinião, era desse ano. Era mais fácil, mas o São Paulo aí jogou no lixo. Então, o desespero todo pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo não cai de jeito nenhum. Mas é uma briga agora direta aí para uma pré-Libertadores. Se Palmeiras e Flamengo for campeão da Libertadores, abre 7.
Se o Cruzeiro ou o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, abrir outro, o São Paulo tem uma grande, leve chance. Só é depender dele mesmo. E jogar futebol e conseguir a vaga. Mas se jogar bola que tá jogando, só vai ficar aí com a Sul-Americana aí que vai diminuir receita. Não sei que patrocínio também pode deixar também, mas eu creio que uma Sul-Americana é um vexame para o São Paulo, é a minha opinião. Fecha no vídeo, eu te disse, vai lá dar o like, se inscreva no canal, bom domingo, cuide-se bem e é nóis.